Olá a todos, cá estamos de novo para mais um tema. Desta vez vamos tratar de um assunto bastante sério e o tema de hoje é uma afirmação que algumas pessoas dizem que devemos atacar o diabo antes que ele apareça. Bem, primeiro que tudo, nunca vemos na Bíblia Jesus a ensinar a nós para atacarmos o diabo. Não existe. Você pode procurar, desde Gênesis, Apocalipse, você procura o que você bem entender. Não há nenhuma referência, não há nenhum pedido de Deus, nem de Jesus Cristo, quando andou aqui nesta terra, para exortar o cristão a atacar o diabo. Esta afirmação vem num contexto que é um contexto falso, muito perigoso até, de alguém que pensa assim que nem um general de um grande exército, em que estamos em guerra e então o que é que esse general pensa? Vamos atacar o inimigo de surpresa, vamos ao campo do inimigo atacá-lo, porque assim, se ele se lembrar de atacar a nós, primeiro nós já o atacamos e resolvemos os nossos problemas. E lidam alguns líderes, pastores de algumas denominações, lidam com estes assuntos como se fosse uma guerrazinha assim destas, assim de generais aqui deste mundo. E não é isso que a Bíblia fala. Vamos então ver alguns aspectos da Bíblia. Por exemplo, Lucas 4, quando Jesus foi tentado pelo diabo. Algumas pessoas leem esta passagem e afirmam que Jesus foi de propósito ao campo do inimigo para o atacar. Bem, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Então nós já estamos no campo do inimigo. Desde que nós nascemos, que estamos num mundo que jaz no maligno. Portanto, eu não vou me deslocar a lado nenhum para ir atacar o diabo, porque se o mundo já jaz no maligno, então já estou, por assim dizer, em campo inimigo. Mas vamos ver com atenção o que é que as Escrituras diz. Diz assim, versículo 1, Lucas 4. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E foi levado pelo Espírito ao deserto para quê? Lá vem depois o pessoal que diz, foi lá para ir ao campo do inimigo, atacar o inimigo, antes que o inimigo atacasse a ele. Não é nada disso. Ele foi guiado pelo Espírito Santo ao deserto e depois diz, versículo 2, que 40 dias foi tentado pelo diabo. Foi tentado pelo diabo. E naqueles dias não comeu coisa alguma e terminados eles teve fome. Então veja, ele teve fome ao fim dos 40 dias, como é óbvio. Se você tiver também 40 dias sem comer, você deve estar esganado de fome. E o que é que aconteceu? Diz, versículo 13, e disse-lhe o diabo, se tu és o Filho de Deus, diz esta pedra que se transforma em pão. E Jesus responde, está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E aqui existe um pequeno diálogo entre propostas que são feitas ao diabo, aliás, propostas do diabo que são feitas a Jesus, e Jesus sempre recusou, evocando, claro, sempre aquilo que a palavra de Deus assim falava. E no final, no versículo 13, no final desta tentação, portanto, isto não é nenhuma guerra, isto era um período de tentação. Jesus foi tentado. Ele não foi para uma guerra, ele não foi lutar contra o diabo. Ele foi tentado. E no final desta tentação,
não é? Diz aqui o versículo 13: e acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele, não diz para sempre, diz por algum tempo. Bem, se alguém vai para uma guerra, das duas uma, vai para a guerra é para se vencer a guerra. Ou nós vencemos, ou o inimigo vence. E aqui não se tratou nem de derrotados, nem de vencidos. Diz que, acabando toda a tentação, o diabo ausentou-se dele por algum tempo. E nós sabemos, quem já leu os Evangelhos, sabemos que por várias vezes o diabo voltou à carga, voltou a tentar a Jesus. O diabo não desapareceu, o diabo não foi morto em combate, nem foi preso, portanto, porque isto não era nenhuma guerra, isto não era nenhum combate. Ele apenas se ausentou por algum tempo. Mas sabemos, quem já leu os Evangelhos, sabemos que por várias vezes o diabo tentou a Jesus. Que é o que acontece com qualquer um de nós. Ora, se Jesus, sendo Senhor e Mestre, foi tentado, nós também vamos ser tentados. Tanto é que no livro de Tiago, o apóstolo Tiago escreve na sua carta algo muito interessante. Por exemplo, Tiago, capítulo 1, versículo 2 diz assim: meus irmãos, tende grande gozo quando caíres em várias tentações ou tempestades, sabendo que a prova da vossa fé obra a paciência. Depois, no versículo 12 diz assim: bem-aventurado o homem que sofre a tentação. Então, se isto fosse uma guerra, não se consideraria uma coisa bem-aventurada, nem uma grande alegria. Então, as Escrituras nos dizem que bem-aventurada a pessoa que sofre a tentação, porque quando for provado, ou ser provado, portanto, não caiu na tentação, sofreu a tentação, mas não caiu. Foi o que aconteceu com Jesus. Jesus sofreu a tentação, mas não seguiu a proposta do diabo. Nada disso. Assim também nós, quando sofremos tentações, mas não seguimos as propostas do inimigo, então nós recebemos, conforme diz aqui, coroa da vida, o qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Depois até diz: ninguém sendo tentado diga que de Deus foi tentado. Pois é evidente, Deus não tenta ninguém. Na verdade, a tentação vem muitas vezes da nossa própria carne, nosso corpo, a nossa vontade. Porquê é que nós somos tentados? Porque nós muitas vezes desejamos fazer aquilo que sabemos que não é o correto fazer. Então isso torna-se uma tentação. E por vezes, em alguns aspectos, por trás desse desejo nosso da carne, sabemos que também temos lá o diabo, não é? A fazer o mesmo que fez com Jesus, a tentá-lo. E ele vem também tentar a nós. Ora, quando alguém diz assim: bem, é melhor já ir atacar o diabo primeiro, antes que ele ataque a nós. Quem fala assim não sabe o que é que está a dizer. Porque está a lidar com o mundo espiritual, está a lidar com um assunto sério. Apesar de que Deus é connosco, e apesar de que a Bíblia diz que Deus dá ordens aos seus anjos, é Ele, Deus, que dá ordens aos seus anjos para nos proteger, não cabe a mim nem a nós irmos ter com o diabo, digamos assim, entre aspas, ir invadir o território do diabo e querer lutar com ele. Como é que você vai lutar com um ser que não se vê? Como é que você vai querer desafiar o diabo, não é? E eu até aqui tenho umas notas que alguns dizem assim: temos que aprender a fazer de tudo para irmos atacar o inimigo. Chama-se isso uma guerra preventiva, em que nós atacamos o diabo antes que ele apareça a nós e nos ataque a nós. E assim não ficamos à espera que ele apareça.
somos nós que fazemos uma surpresa a ele. E isto é ensino até de matéria de escolas bíblicas no mundo, veja só. E eu gostava de saber, perguntando a esses professores teólogos, aonde é que vocês arranjaram esse discurso? Em que Bíblia é que vocês encontraram isso? Porque na Bíblia Sagrada, no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, não encontro nada disso. Eu posso ler e reler e volto a ler e reler e não encontro nada, tal coisa de nós irmos atrás do inimigo para castigar o inimigo. Bem, o diabo deve-se fartar de rir. Ri-se à brava com estas coisas todas. E é por isso que, por vezes, alguns cristãos fazem um papel absolutamente que eu nem sei o que é que eu hei de definir. E quem está de fora a ver isto tudo, acha tudo isto muito estranho, e com razão. Então, não cabe a nós tomar iniciativa para ir andar atrás do inimigo. O que nós temos que fazer é o que o Tiago também diz, que é: sujeitai-vos a Deus. Sujeitai-vos a Deus. Nós devemos andar em temor diante de Deus, devemos viver a nossa fé com Deus, devemos viver este Evangelho de Jesus Cristo, sabendo, porque o Evangelho nos adverte que vão vir perseguições, vão vir tribulações, vão vir dias maus. Jesus nos advertiu disso tudo, ao qual resisti firmes na fé, resistindo com a nossa confiança em Cristo, na palavra do Senhor, sabendo que estas aflições acontecem com os irmãos todos no mundo, que nós não somos superiores aos outros, não há cristãos de primeira e cristãos de segunda, estilo assim, os de primeira são aqueles que são os mais que vencedores, não sofrem nem um cabelo queimado, e os outros, os desgraçados, coitados, são aqueles que vivem lá para aqueles lados lá da Hiroshima, lá, coitadinhos, esses coitados estão sempre a sofrer. Não existe tal coisa. As aflições de Cristo, as aflições, as perseguições, os dias maus, vêm a todo o cristão. Então não precisamos de ir atrás disso. Nós não precisamos de ir lá invadir o terreno, andar atrás dessas coisas. Acredite que essas coisas, a mais dia menos dia, vêm atrás de si. E o que é que temos que fazer? Conforme Tiago também diz: sujeitai-vos a Deus, volto a repetir, resisti firmes na fé, e o diabo, se vier para tentar, ele não vai conseguir levar a dele avante, porque você e eu estamos firmes na fé que há em Jesus Cristo, no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, sabendo que em todas as coisas somos mais que vencedores. Aleluia! E é isso. Um grande abraço e até ao próximo vídeo.